Let's pray. Heavenly Father, we praise your name. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome. Indeed, we have done wonderful things in our lives. Tu tens feito coisas maravilhosas na nossa vida. It is you who has paid for our sins with the life of your Son. Pois Tu que pagaste pelos nossos pecados com a vida do Teu Filho. It is you who redeems our soul. És Tu quem redime a nossa alma. It is you who gives the strength that we need to cope with life. És Tu quem nos dá a força que nós precisamos para enfrentarmos a vida. We thank you for our families. Nós te agradecemos pela nossa família. We thank you for every blessing, material and spiritual, they have given to us. E por todas as bênçãos espirituais e materiais que Tu nos dás. Today we put into your care those among us who are sick. E hoje nós queremos entregar ao Teu cuidado aqueles no meio de nós que estão doentes. May you bring them healing to their hearts. Que Tu possas trazer a cura aos seus corações. May they have your peace and your comfort. Que possam ter a Tua paz e o Teu conforto. And according to your will, bring healing to their bodies. E de acordo com a Tua vontade, traz a cura aos seus corpos. We ask this morning that the Holy Spirit will use the word that is going to be taught here in this place, and that our hearts be open to listen to your word. Pedimos esta manhã que o Teu Espírito Santo traga a mensagem aos nossos corações e que possa abrir as nossas mentes para aquilo que vai ser ensinado. Be with the missionaries who are serving you in different places of the world. Sei com os missionários que estão a servir em diferentes lugares do mundo. Encourage them, protect them, and fill them with the Holy Spirit. Encoraja-os, protege-os e enche-os do Teu Santo Espírito. And we commit our deacons in your hands. Entregamos os nossos diáconos nas Tuas mãos. Be with each person of this church. Ser com cada pessoa desta igreja. Help us today to glorify you in this place. Ajuda-nos a glorificar-te aqui hoje neste lugar. In the name of Jesus we pray. Amen. No nome de Jesus. Amém. Pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside, and in
a Jesus, é o que nós vamos fazer daqui a pouco ao celebrar a Santa Ceia, é isto. Obrigado pelo sangue, aquele sangue que tu derramaste por nós na cruz. Amém. That's what we're going to do later on the Lord's Supper, right? It's thanking Jesus, thank you, remembering what you did for us on that cross. And now we're going to continue with Great Are You, Lord. Vamos continuar com Grande é o Senhor também nas duas línguas. Vamos cantar. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. There's a vida, there's amor, there's a luz na escuridão, a esperança tu restauras todo o coração. Grande é o Senhor. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great
começando, uma vez que estamos todos de pé, vamos continuar a louvar ao Senhor com o hino 531. Continuarmos a louvar ao Senhor com o hino 371, Rocha e Terra. Pedir ao Marcos para ler em Mateus, capítulo 16, e versículos 13 e 23. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Vamos ler dos versículos 13 até o 23. Mateus 16, do 13 até o 23. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou:
Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Essa é a palavra de Deus. Amém. Ora, vamos abrir então a Bíblia para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A passagem que hoje vou ensinar é relevante a Romanos capítulo 16. E no próximo domingo, então, nós vamos ver a relevância ou a relação entre aquilo que estamos aqui a ler e aquilo que depois vamos estudar no próximo domingo. Eu notei que a mensagem seria muito grande para estar a fazer tudo hoje, e então dividi isto em duas partes. A mensagem de hoje é que Jesus é a nossa rocha. É o que lemos aqui em Mateus capítulo 16 e versículo 18. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra. Ao examinarmos a Bíblia, vemos que esta pedra refere-se a Jesus. Mas, infelizmente, o diabo tem dirigido pessoas na Igreja Católica para interpretar que esta pedra não se refere a Jesus, mas refere-se a Pedro. E que Jesus escolheu Pedro para ser o primeiro Papa. E usa este versículo para ensinar tal ensinamento. Ora, eu fui criado na Igreja Católica. A minha mãe, muito sincera, seguiu a Igreja Católica por muitos anos, até que Deus abriu os seus olhos e viu que, afinal, embora ela fosse sincera na sua religião, mas ela estava errada. Começou a ler a Bíblia, começou a compreender que aquilo que a Bíblia ensina era muito diferente daquilo que ela estava seguindo. Então foi Deus que a guiou. Foi mesmo Deus que tocou o coração da minha mãe. E ela se converteu a Cristo. E eu hoje vou mostrar, queridos irmãos, que Jesus é a nossa pedra. É a nossa rocha. Ora, para quem sabe grego, e eu estudei grego por 4 anos, quando estava no seminário, e sei alguma coisa acerca da língua grega. Antiga. A língua grega hoje não é a língua grega de há 2 mil anos atrás. Está diferente. A palavra Pedro, na língua grega, significa uma pedrinha pequenina. Pode ser movida para qualquer lugar. Mas se você for à Bíblia, na língua grega, há de reparar que a palavra pedra, que Jesus disse sobre esta pedra, é a palavra Petra, que significa uma rocha enorme que não pode ser movida. Tu és uma pedra pequenina, mas só esta pedra enorme que ninguém pode mover, edificarei a minha igreja. Se olharmos para o contexto da passagem, a gente compreende que Jesus está se referindo à confissão que o apóstolo Pedro disse acerca de quem é Jesus Cristo. Ele começou a fazer a pergunta, reparem bem,
Em Mateus capítulo 16, versículo 13, fez ali um exame aos seus apóstolos, já estavam com eles já há muito tempo, viram os seus milagres, ouviram os seus ensinamentos, e agora Jesus faz um exame a eles. Começando no versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E depois Jesus virou-se para eles e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus estivesse aqui hoje, também dizia fazia a mesma pergunta. Quem dizem vós quem eu sou, afinal? E vai Pedro, que geralmente era mais pronto a responder, às vezes respondia bem, às vezes respondia mal. Mas esta vez respondeu bem. E vai Pedro, com toda a certeza, disse assim, reparem bem, e Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, a palavra Cristo, irmãos, é uma palavra grega, que está traduzindo a palavra hebraica, que é Messias. Tu és o Messias. Estamos à espera. Os profetas anunciaram a vinda do Messias. Tu és essa pessoa que os profetas anunciaram. Mas és mais do que um homem. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Boa resposta. Boa resposta. Mas reparem que Jesus disse a Pedro uma coisa muito importante. Todos nós devemos pensar bem nisso. Versículo 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Tu és feliz porque sabes isto. Porque não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Tu sabes quem eu sou, não é porque és mais inteligente que os teus colegas ou de qualquer outra pessoa. Tu sabes quem eu sou porque meu Pai te revelou a ti quem eu sou. Ora, para mim, irmão, já estou no ministério há mais de 40 anos e eu tenho reparado que se Deus não abrir o coração da pessoa, ela nunca vai entender. Ela pode estar na igreja a vida inteira. Mas se Deus não abrir o coração da pessoa e der a entender o significado de quem é Jesus Cristo, ela nunca vai compreender. Ela ouve, mas não compreende. Eles viam os sinais, os milagres, à frente deles. Eles viram os leprosos ser curados à frente deles. Eles viram os paralíticos a andar. Eles viram os mortos a ressuscitar. Viram Lázaro ser ressuscitado dos mortos. Viram uma menina que foi ressuscitada. Um jovem foi ressuscitado que ia para o cemitério. Já a mãe estava levando o filho para o cemitério. Eles viram tudo isso. E ouviram Jesus a ensinar quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, senão por mim. Eles ouviram tudo isso. Mas, meus irmãos, só uma minoria é que compreendeu quem era Jesus. E Pedro era um desses. E Jesus disse: olha, Pedro, és uma pessoa muito feliz. Porque o meu Pai te revelou a ti quem eu sou. Seja verdade. Eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu não sou um homem qualquer. Sou o Filho do Deus Altíssimo. E depois Jesus disse: e tu és Pedro, uma pedra pequenina. Mas sobre esta pedra, e a pedra refere-se o quê? À confissão que tu fizeste quem eu sou. Sobre essa confissão que tu fizeste, e tu sabes, como o Pai te revelou a ti, eu vou edificar a minha igreja. A pedra é Jesus, irmãos. Não é Pedro. Devemos ter cuidado, irmãos, nunca usar a Bíblia fora do seu contexto.
Muitas falsas doutrinas estão sendo ensinadas por pessoas que tiram versículos fora do seu contexto. A gente deve examinar logo imediatamente o contexto principal, onde a palavra é usada. E depois temos que olhar para o contexto geral da Bíblia inteira, para poder realmente compreender a doutrina como deve ser. Isto aprendi há muito tempo. Nunca se deve tirar versículos fora do seu contexto, nem do contexto geral da Bíblia. A gente não pode ignorar o que as passagens da Bíblia diz. Deus não contradiz nada. Temos que examinar tudo. E quando você examina bem a Bíblia, mostra claramente que a Bíblia ensina que Jesus é a pedra. E eu hoje vou dar um trabalho para vocês, desculpem. Vocês agora vão ler a Bíblia em vários lugares. Se conseguirem abrir a Bíblia, muito bem. Se não conseguirem, ouçam. Para aqueles que têm um telefone, está claro, é rápido chegar ao público, já está. Mas eu prefiro usar a Bíblia. Eu sou da pessoa daquela, dos antigos. Gosto mesmo de ler a Bíblia. Ora, vamos então abrir agora a Bíblia para Deuteronômio. O livro de Deuteronômio. E capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. E aqui temos Deus guiando a Moisés, o profeta que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E reparem bem o que ele diz em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Por todos os caminhos, juízos são. Deus é a verdade. E não há nele injustiça, justo e reto é. Aqui está, lembre-se que está aqui Deus dizendo que ele é a rocha. Inabalável. Segura. Ninguém pode mover a Deus. Não há ninguém no mundo, no universo, que pode fazer uma coisa contra Deus. Porque Deus é a rocha. Eu, quando ia à América, eu ficava contente de ver a minha esposa disse, isto não é montanhas, isto é umas montanhas pequenas. A minha esposa já foi a British Columbia, porque ali é umas montanhas altas mesmo. Mas eu, como não fui a British Columbia, pensava, isto é bonito. Eu então admirava aqueles montes quando eu ia de férias para Myrtle Beach e eu dizia para mim, realmente, como Deus é poderoso. O Deus que criou aqueles montes é superior aos montes. O vento não consegue abalar a rocha. A trovoada não consegue abalar a rocha. Quem é que pode abalar a Deus? Alguém? Não. Ele é a rocha. Eterno. E aqui está Moisés guiado por Deus, dizendo que Deus é a rocha, cuja obra é perfeita. O que Deus faz é perfeito. Todos os caminhos de juízo são, Deus é verdade. A rocha é a verdade. Jesus disse o seu caminho, de quê? A verdade. Nada e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. E não há nele injustiça, justo e reto é. Agora vamos a Deuteronômio capítulo 32 e versículo 15. Versículo 15. E engordando-se Jesurim deu coices, e engordaste, engrossaste, e de gordura e de cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Que tristeza que lemos aqui, que a nação de Israel, que foi livrada da escravidão na terra do Egito, desprezou a sua rocha, que a salvou. O mundo em que nós vivemos tem desprezado a rocha. Há falta do temor a Deus. O que nós estamos vendo na nossa sociedade é a falta de fé, a falta do temor a Deus,
a falta de ter Deus na sua vida. Rejeitaram a rocha. E ele diz que não. No Deuteronômio capítulo 32 e versículo 18. E esqueceste da rocha que te gerou. E em esquecimento puseste o Deus que te formou. Ora, meus irmãos, quem é que nos faz nascer de novo, afinal? Não é Cristo? Esqueceste a rocha que te gerou. Na verdade, digo que se tu não nasces de novo, não podes entrar no reino de Deus. Depois Jesus explicou que nascer de novo é ter fé que Jesus é a salvação. João 3,6, lá está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é nascer de novo. Jesus é a rocha que nos gera. Vamos agora a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 2. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 2. Aqui está uma mulher que por muitos anos passou por muitas tribulações. Uma mulher que chorava porque pensava que Deus não estava ouvindo a sua oração. Deus estava ouvindo tudo, mas ela estava a chorar. E quando ela orou como Deus queria que ela orasse, então Deus ouviu a oração. Muitas vezes nós oramos de uma maneira que Deus não concorda, que Deus não aprova. Devemos orar segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. E ela estava orando segundo a vontade dela. Só quando ela orou segundo a vontade de Deus, é que Deus então disse: agora tu vais ter um filho. E quando Deus fez este milagre na sua vida, que ela viveu um dos anos triste, chorando, amargamente, ela louvou a Deus. E reparem a maneira como ela louvou a Deus. Em 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, por enquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Está a ver? Tu és a minha rocha. Tu me ancoraste. Tu ouviste a minha oração. Tu fizeste o milagre da minha vida. Tu és a minha rocha. E ela continua falando disso. Agora vamos a 2 Samuel, capítulo 22. Aqui está David escrevendo 2 Samuel, capítulo 22. E versículo 2. Diz, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Ora, irmãos, isto é um homem que passou por muitas tribulações. E eu gosto de examinar a vida de David. E gosto de ler os salmos que ele escreveu. Porque ali o homem expressa como Deus o auxiliou no meio das suas tribulações. Ele passou muitas. Não foi só uma, muitas tribulações. Mas ele olhava e via que Deus era quem o auxiliava. David chegou a um ponto que compreendeu: eu não posso confiar em ninguém. A única pessoa que eu posso confiar é em Deus, mais nada. Os próprios filhos de Deus se levantaram contra ele e o traíram. Um amigo dele, pensava que era amigo dele, andava para dentro da sua porta, sem saber. E foi Deus que o libertou e o salvou. Não foram os homens, foi Deus. Portanto, irmãos, aqui temos vendo que a Bíblia aponta para Deus como a nossa rocha. É Ele quem nos auxilia. Vamos agora
ler Samuel, 2 Samuel capítulo 23 e versículo 3, as últimas palavras de David. 2 Samuel capítulo 23. E estas são as últimas palavras de David, diz David, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou. Reparem bem, a rocha de Israel falou a mim. Estão a ver como a Bíblia diz que Deus é a nossa rocha? A rocha de Israel. É Deus que tem ajudado a nossa nação, a nossa rocha. Vamos ao Salmo 28. Vamos agora ao Salmo. Ao Salmo 28. Eu sei que eu dá muito trabalho para vocês, mas é bom que vocês façam algum trabalho e fiquem suaves. Salmo 28, versículo 1. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. E está David a escrever, irmãos. Rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda calando-me tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Eu estava passando por grandes tribulações, mas eu olhava para Deus. Tu és a minha rocha, me ajudas. Vamos ao Salmo 31. Salmo 31. E o versículo 2 a 3. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Ele está em problemas, está a ver? Está em problemas, sérios. Seja firme, a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e encaminha. Querido irmão e irmã, estás tu passando por uma tribulação. Toma as palavras de Deus e diz, tu és a minha rocha. És tu quem me fortaleces. És tu que me ajudas. A minha confiança está em ti. Tu és a minha rocha. E você lê os Salmos e você vai ver muitas vezes em que David, no meio dos seus sofrimentos e tribulações, ele expressa a sua fé. Tu és a minha rocha. És tu que me ajudas. Mas agora vamos ao profeta Isaías. Isaías capítulo 26. O profeta Isaías capítulo 26 e versículo 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 a 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é o quê? Uma rocha eterna. Meus irmãos, estes versículos que eu estou citando para vocês, eu tenho decorados e tenho usados na minha vida. Os irmãos sabem como a minha família tem passado. Se não fosse a minha fé e a fé deles, que Deus é a nossa rocha, ai de nós. Ai de nós. Houve um pastor que disse assim, eu não sei como é que você consegue levantar tudo isso. E eu virei para ele e disse, olha irmão, também não sei, mas é Deus que me ajuda. Deus está comigo. É Ele que me dá força e me dá paz. E fortaleza. Ele olhou para mim, ok, está bem. Eu só queria ver, queridos irmãos, essas pessoas que andam a pregar a televisão dizendo que tudo corre bem quando a pessoa tem fé em Jesus. Eu só queria ver se eles passassem pelas minhas tribulações. Se eles continuavam a dizer essas conversas, que tudo corre bem. Sabe o que é que aconteceu à esposa de Job, quando viu o marido, quando ela perdeu a fortuna toda e os criados que tinha?
A casa que ela tinha enorme desapareceu. Perdeu os filhos e viu o marido com uma doença incurável. Via a fé que ele tinha em Deus e ela disse: oh, ainda continuas tu sincero para com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela perdeu a fé. No meio da tribulação, ela perdeu a fé. E sabe que o diabo tenta as pessoas, quando passam por tribulação, estás confiando em Deus? Deixa lá isso. Deus não ajuda. E eu virou-se para ela, tu és uma louca. Então a gente só segue a Deus quando as coisas correm bem e não quando as coisas correm mal. Louvado seja Deus. Aqui está um homem confiando em Deus. A rocha. Ali estava a fé dele. A rocha. Mas vamos agora ao profeta Daniel. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Os irmãos sabem que Daniel passou por uma grande tribulação. Ele viu a sua cidade ser destruída completamente. Jerusalém ficou destruída e ele viu com os seus olhos os seus amigos e parentes a morrerem, uns à fome, outros à espada. E ele foi levado prisioneiro em correntes para a Babilónia. Mas o homem foi firme para com Deus. E quando nós vemos o livro de Daniel, vemos um homem que servia a Deus desde a sua juventude até à morte. E quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e não sabia, perdeu, quer dizer, ele esqueceu-se do sonho que tinha e queria que toda a gente conhecesse qual era o sonho que ele tinha e interpretasse o sonho. E os sábios que ele tinha à sua volta: oh rei, diz lá um sonho para nós. Como é que a gente agora vai interpretar o sonho se tu não dizes nada? E o homem, ele também era louco, virou-se para eles: se vocês não disserem o meu sonho, vocês vão morrer todos. E os coitados homens, ninguém sabia o sonho que o homem tinha na cabeça. Eu não posso saber. Às vezes temos que esquecer os meus sonhos, quando mais agora saber o que é que o outro sonhou. E então foram ter com Daniel, disse: olha, tu vais ser levado porque o rei quer matar todos os sábios. E ele foi ter com o rei e disse: então leva-me lá ao rei. Ele disse: por favor, dá-me algum tempo para eu saber o teu sonho. E o rei disse: ok, está bem, dou-te um tempo. Ele foi ter com os seus amigos: vamos orar a Deus, porque só Deus é que pode livrar a gente. Só Deus é que pode livrar a gente. E Deus ouviu a oração de Daniel e os seus amigos, e Deus revelou a Daniel o sonho exato que o homem teve na sua cama. E deu-lhe a interpretação. E ele louvou a Deus. E foi ter com o rei e disse ao rei: Deus me deu o sonho que tu tiveste na tua cama. Não fui eu, foi Deus que me deu o sonho. E aqui está o sonho que tu tiveste. E aqui está a interpretação. E então o facto é que, se me lembro de Daniel capítulo 2, o rei viu uma estátua enorme, a cabeça era de ouro, esta parte aqui era de prata, esta parte aqui era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. E depois, na última parte, ele viu, reparem bem, Daniel capítulo 2 e versículo 34. Vejam bem, Daniel capítulo 2 e versículo 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Quem é esta pedra? É Jesus Cristo. Naquele sonho, Deus revelou àquele homem a história da humanidade, desde da Babilónia até o fim do mundo. Até o fim do mundo. E no fim do mundo, Jesus vai vir aqui à terra, irmãos. E sobre ele vai reinar, mais nada. Ele é a pedra. Foi cortada
Senão. Nascido para o poder do Espírito Santo para tomar a nossa forma. A pedra. A pedra que criou o mundo, porque Jesus é o Criador do mundo, irmãos. Que criou o mundo juntamente com o seu Pai. Tomou a nossa forma, nascendo de uma mulher virgem, mas o Espírito dele é eterno. Já existia antes de vir aqui à Terra. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Ele está já reinando no céu, irmãos, em poder, sentado à direita do seu Pai. E ele vai voltar aqui à Terra, vai ressuscitar as pessoas dos mortos e vai reinar eternamente novos céus e nova terra. Estes governos que existem neste mundo vão desaparecer. Está a ver? A pedra destrói tudo. E ele é que reina eternamente. Ele é a rocha. Ele é a pedra. Agora vamos ler o Salmo 118. O Salmo 118. Aleluia. Salmo 118 e versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de quê? Da esquina. Sabem, irmãos, naquele tempo, quando eles faziam um edifício, havia uma pedra muito importante, que era a pedra de esquina. Era a pedra mais importante daquele edifício. E é sobre essa pedra que o resto do edifício era feito. E aqui Deus está profetizando a vinda de seu filho, que ele disse é rejeitado pela nação de Israel. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Pois olhem, irmãos, 1000 anos depois, Jesus está sendo rejeitado pelos líderes religiosos, e ele cita o Salmo 118. Dizendo, vocês estão a rejeitar a mim, está profetizado. Vocês haviam de me rejeitar a mim. Mas eu sou a pedra da esquina. E eles compreendiam que estava referindo-se a ele próprio. Que ele era a pedra da esquina. Agora vamos a Mateus, irmãos. Mateus capítulo 7 e versículo 24. Mateus capítulo 7 e versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Aqui está. Quer dizer, quem crer nas minhas palavras e as segue, está a pôr a sua vida sobre a rocha. E saiu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre o quê? A rocha. Quais são os ventos e as chuvas, as tempestades que aparecem na nossa vida? Quando isso aparecer, vocês não vão ser abalados. Porque a vossa fé está na rocha que sou eu. Então ele depois diz, no versículo 26, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-eis ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E saiu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A mulher de Job caiu. Amaldiçoou a Deus e morre. Perdeu a fé. No meio da tribulação toda, perdeu a fé. Job não perdeu a fé. Ficou firme na rocha. Tu és uma louca. O homem pôs a sua fé na rocha. Ele não foi abalado. Tinha perguntas, é verdade, querendo saber porque é que isto aconteceu. Mas ele não perdeu a fé.
Ele não aceitou as palavras dos seus amigos. Até não eram amigos. Talvez inimigos, mas amigos não eram. Acusando que ele estava doente, perdeu a sua fortuna, tudo porque ele pecou contra Deus. Essa é a razão. Pronto, tu pecaste. E começaram a acusá-lo de ter feito isto, aquilo, tudo mentiras. Mas ele disse, vocês não são meus consoladores. Eu não fazia isso para vocês. Se acontecesse o que tem acontecido comigo. Devemos ter cuidado em não estar a acusar as pessoas. Quando muita pessoa aparece à sua casa, não fique desanimado, irmãos. E nem permite que ninguém esteja a acusá-lo. Deus é quem manda. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve acerca de Jesus. 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10. Reparem bem. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. Reparem bem. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era quem? Era Cristo. Está a ver? Que é o apóstolo Paulo escolheu. Os nossos antepassados que saíram da terra do Egito para a terra da Palestina, Jesus era a pedra que estava a guiar. Está a ver? A pedra. E agora, se formos a Efésios capítulo 2, irmãos. Efésios capítulo 2 e versículos 20 a 21. Reparem bem. Escrito também pelo apóstolo Paulo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Paulo está a dizer, Jesus é a pedra da esquina, nós somos as pedras pequeninas. Está a ver? Foi aquilo que Jesus disse a Pedro. Tu és uma pedra pequenina, mas sobre esta rocha inabalável que tu confessaste que eu sou, é que eu vou edificar a minha igreja. E quando você ler em Atos capítulo 4, versículo 10 a 12, Pedro fala que Jesus é a pedra da esquina e não há outro nome pelo qual nós somos salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E quando vocês lerem a primeira carta de Pedro, em capítulo 2, em versículos 4 a 8, ele fala que Jesus é a pedra da esquina, como estava mencionado no Velho Testamento. E que nós somos as pedras pequeninas, somos edificadas sobre a pedra da esquina. Ora, meus irmãos, tudo isto eu tentei ajudar a vocês a compreender que nunca devemos tirar uma frase da Bíblia fora do seu contexto. E nem permite que nenhum pregador ensine a você a tirar uma frase fora do seu contexto. Leia a Bíblia inteira antes de chegar a uma conclusão acerca da doutrina. E nunca me esqueço, uma vez estava ouvindo uma mensagem de um pregador, nem me assino o nome, não vale a pena. O homem usou uma frase do Velho Testamento e eu sabia muito bem aquele versículo. Está a ver que diz que Deus cura a nós. Deus não quer que ninguém tenha doença. Deus não castiga ninguém. E o homem, e as pessoas, aleluia, aleluia, todos a gritar, é assim mesmo, está claro. E eu disse, vejam lá que é mentiroso. No mesmo versículo diz lá, que se vocês se voltarem contra mim, eu vou castigar vocês. Com as mesmas doenças que caiu sobre a terra do Egito, vocês vão ter as mesmas doenças. E o homem só citou uma frase no versículo e esqueceu o resto. Ele estava a mentir às pessoas. E as pessoas estão contentes. A Bíblia diz que Deus não castiga ninguém. A Bíblia diz que não há mal para que tenham fé em Jesus. Todos ali a gritar e tudo isso. E
como isto come. Está a ensinar coisas tão falsas às pessoas. E as pessoas que não conhecem a Bíblia aceitam isto. Aceitam. A Bíblia diz. A Bíblia não diz. Ele está falsificando os versículos, tê-los fora do seu contexto. Uma coisa que Deus me ensinou, tem cuidado muito quando pregas a palavra de Deus. Estuda bem claramente. Antes de tu ensinares, estuda muito bem. Para que não haja a pessoa pensar que estás a ensinar uma coisa que não é verdade. Eu prefiro dizer à pessoa, ao cristão, Deus tem todo o poder para nos curar, mas às vezes Deus permite que a gente passe por tribulações. Porque Jesus avisou, no mundo tereis tribulações. Eu não quero estar aqui a convencer pessoas coisas que não são verdades. Eu sei que há pessoas que preferem ouvir coisas que são bem aos ouvidos. E não querem aceitar a palavra de Deus. Um dia Deus vai julgar-nos. Lições para nós aprendermos hoje. Os cristãos, irmãos, não seguem tradições. Não seguem as suas ideias que gostavam de ouvir. O cristão deve seguir sempre a palavra de Deus. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança está em quem? No Senhor. Bendito o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe que o primeiro profeta que escreveu a palavra de Deus, Moisés, escreveu em Deuteronômio capítulo 4, dizendo que nós não podemos nem virar para a direita nem para a esquerda, mas seguir exatamente o que está lá escrito. E avisa, tenham cuidado, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E sabe que o último profeta, o último homem que escreveu a Bíblia, que foi quem? O apóstolo João. Se vocês forem ao último capítulo, 32, e versículo 18 a 19, diz lá, maldito o homem que tirar ou acrescentar ao que está escrito na Bíblia. É bem isso que eu digo a vocês, tenham muito cuidado. De seguir o que está na Bíblia. Segunda lição. Os cristãos acreditam que Jesus é quê? É a rocha. Não é porque eles inventaram isso. É que o próprio Jesus disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra e fiquei a minha igreja. Está a escolher o próprio. Sobre a convicção que tu tens de quem eu sou, que eu sou o Messias, o Filho de Deus Altíssimo, sobre essa convicção, quando tu pregares esta mensagem e pessoas converterem, eu vou edificar a minha igreja. Eu te dou as chaves. As chaves é o quê? É o Evangelho, irmãos. É o Evangelho de quem Cristo é e daquilo que Ele fez por nós. Quando tu pregares este Evangelho, estás a abrir a porta para as pessoas entrarem. Sem lição. A nossa confiança em nós, para a nossa salvação, não está em nós, mas está em Jesus Cristo. Há as palavras que Jesus disse a Pedro, bendito és tu, Simão mais jovem, porque não foi carne e sangue que revelou isto, mas meu Pai estás nos céus. Tu sabes isto porque o meu Pai te revelou a ti quem eu sou. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está a ver? Cristo vive em mim. Portanto, a nossa confiança para viver a vida cristã não está em nós, irmãos. Está em Jesus Cristo.
para a salvação e para viver a vida cristã. E vamos contar, irmãos, uma história que isto é verdade. Quando nós pomos a nossa fé em Jesus, irmãos, estamos pela nossa fé numa rocha, ancorada, que não se move. E não há nada deste mundo que pode nos abalar. Vou contar a história que, quando a minha esposa e eu íamos para Myrtle Beach, no sul de Carolina, fomos numa viagem de barco, de umas aquelas. E então o piloto que estava lá à frente começou a contar a história daquilo que acontecia naquele lugar e sabe que na Carolina, todos os anos há tempestades fortes, furacões. E havia lá um farol que já tinha sido destruído várias vezes. E ele apontou para aquele farol. Estão a ver aquele farol ali? Aquele farol já foi destruído várias vezes. Mas houve um homem que decidiu que aquele farol nunca mais ia ser destruído. Ele pediu que pusessem os alicerces na rocha, lá ao fundo do mar. Não era na areia, era no fundo do mar, até chegar mesmo à rocha. Então eles começaram a construir por um cimento lá na rocha e levantaram até chegar à parte de cima e depois ali fizeram depois o farol. Então ele contou a história que houve um grande furacão que veio sobre aquela região e que a maior parte das casas e tudo foi destruído à beira, mas o farol não. O farol ficou ali. Sabe aquele furacão, irmãos? Eu estudei isto. Aquele furacão veio milhares de quilómetros daquela parte onde já tinha destruído aquilo tudo e chegou aqui a Toronto. E destruiu aqui casas, os rios ficaram inundados e pessoas morreram aqui. Tal era a força daquele furacão. Aquele homem, quando contou aquela história, eu fiquei tão alegre. Não por causa das mortas pessoas, claro. Mas a história, o farol estava ancorado na rocha e o furacão tão forte não conseguiu abalar aquele farol. Meus irmãos, a nossa fé em Cristo está ancorada na rocha inabalável. E não há nada que nos possa tirar dessa rocha. Nada, nem o diabo, nem ninguém. E quando você passar por tribulação, lembre-se uma coisa: Jesus está consigo. A rocha está consigo. Pai. E Ele vai auxiliar você no meio da tempestade. E vai te ajudar. Eu gosto da passagem em Isaías: conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Paulo, fala comigo. Portanto, irmãos, é a mensagem que eu hoje gostaria. No próximo domingo eu vou terminar com a mensagem, porque o tempo está para. É meu inimigo, quer dizer, já estou a ver que o tempo está ali a contar. Mas o fato é, irmãos, pense uma coisa: Jesus é a sua rocha. Leia essa passagem no fim, que a gente vai estudar o resto. Ora, vou pedir então ao Paulo para vir à frente e cantar um hino e vamos então depois tomar a roda. Irmãos, podemos nos colocar de pé para louvar ao Senhor, por favor, com o último hino, Firme na Rocha. Dentro
então abrir a Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Lemos a palavra do Senhor que diz assim: "Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo vestimento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Por todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, ou a mulher. E assim como este pão e bebe este cálice, porque come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não seguindo o corpo do Senhor. Ora, quem é que está qualificado para tomar a Santa Ceia? É a pessoa que tem fé, que Jesus é a rocha da sua salvação. Compreende que nós somos salvos não é pelas nossas boas obras, porque ninguém é perfeito, pois nós somos pecadores, mas é pela obra que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. E quando morreu na cruz, pagou a dívida total do nosso pecado. E nos garantiu que quem crer com fé que isto é verdade, é perdoado completamente de todos os seus pecados. Ele ressuscitou dos mortos. E ele prometeu, quem tem fé nele, na sua morte e ressurreição, também vai ressuscitar dos mortos. E quando nós tomamos a Santa Ceia, é com fé que devemos o tomar, crendo que o pão representa o corpo dele e que o cálice representa o sangue que ele bateu na cruz por nós. E deve ser feito com amor e com gratidão. Também reparem que a passagem diz: cada um examine-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. E esta frase, cada um examine-se a si mesmo, está-se a referir aos cristãos, para examinarem cada um a sua vida. Se há alguma coisa na tua vida que realmente não está em acordo com Deus, então vá ter com Deus e peça-lhe perdão. E sabe que Deus perdoa completamente. Deus é cheio de misericórdia. Vamos guardar as nossas cabeças por algum tempo e vamos orar a Deus. Let's shut our eyes and let's pray silently and ask God to speak to our hearts. And if there's anything that you need to ask God for forgiveness, ask Him. Querido Pai, te agradecemos pela tua promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Heavenly Father, we thank you for the promise. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Portanto, agora a Bíblia diz que Jesus tomou o pão. E antes de tomar o pão, vou pedir então para o nosso irmão Luís fazer-nos para pedir a bênção sobre o pão. Pai, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de estar aqui, Senhor, neste momento, ó Pai, celebrando, Senhor, a tua Santa Ceia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, a tua compaixão, Senhor. Mandaste o teu Filho, teu único Filho, Senhor, à cruz morrer pelos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, como nós aprendemos esta manhã, Senhor, que Ele é a rocha, Senhor, a rocha da nossa salvação, Senhor. É a rocha que a gente se pode apegar, ó Pai, e sabendo, ó Pai, que Ele, dentro da sua vontade, Senhor, que Ele resolve, ó Pai, os nossos problemas, que nos ajuda, Pai, a passar pelas nossas tribulações, Senhor. Ele é a rocha, Pai. Obrigado, Pai. Continua abençoando, Senhor, a gente aqui neste momento, Senhor, e que a gente compreenda, Senhor, que este ato, este evento, que aconteceu há mais de 2000 anos, Senhor, quando Ele morreu na cruz, Senhor, para que houvesse a remissão de pecado, ó Pai. Que a gente possa contemplar, possa meditar sobre isso, ó Pai, e levar isso a sério, Senhor, porque Ele derramou o seu sangue, Pai, derramou, e o seu corpo foi quebrado ali, Senhor, por todos nós, Pai.
Obrigado mais uma vez, Senhor, e é no nome do teu Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Amém. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter ceado, tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir ao Paulo Babel para pedir a bênção sobre o cálice. Pai nosso, obrigado por permites, de facto, nós possamos estar todos aqui reunidos e celebrar e cumprir com este mandamento que nos deixaste, Senhor. Obrigado por permites que todos possamos fazer de livre vontade e com o coração nas tuas mãos. Continua a abençoar-nos, Senhor, e obrigado uma vez mais. Em nome do Filho amado, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter ceado, também tomou o cálice e disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, our Lord Jesus Christ, after supper. He took the cup and said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. Ora, vamos então pôr de pé e vamos terminar com o hino nas duas línguas. Faz lembrar quando estava na América, fui a uma igreja, o meu filho era pequeno, eu estava lá na igreja, o meu filho estava muito quieto. E quando o pregador disse, we are finished, my son says, Amen! Toda a gente olha para ele. Ali está o David também. Ok. Ora, a nossa jovem Nádia vai de férias e começar, quando um falta na igreja, teus problemas. May you have a very good trip. May God bless you and watch over you and keep you safe there. Okay. Vamos então orar ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco até reunirmos aqui outra vez. Amém. Amém.